Nós vamos falar agora sobre os depoimentos lá na primeira turma, no inquérito lá que está acontecendo, né? Que aconteceram agora na parte da manhã. Na parte da manhã falaram 3 pessoas. O almirante Garnier, que era o chefe da Marinha, que segundo algumas acusações teria sido o cara que ficou do lado do Bolsonaro, que queria dar o golpe, coisa e tal. Esse é o almirante Garnier, ele negou tudo isso, evidentemente. Mas vamos entender o que ele falou aqui. Também falou o Anderson Torres, que era o ministro da Justiça do governo Bolsonaro, mas que o depoimento dele, em parte, foi por isso, em parte foi porque ele também era, aliás, a maior parte foi porque ele também era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Depois que ele deixou o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça do Bolsonaro, ele se tornou secretário de Segurança Pública no Distrito Federal e que, portanto, teria alguma responsabilidade sobre o dia 8 de janeiro, né? E, finalmente, falou o general Augusto Heleno. Augusto Heleno foi relativamente rápido o depoimento porque ele usou o silêncio. Eles têm o direito de não falar nada. Vamos entender o que aconteceu nessa manhã aqui desse depoimento, porque agora à tarde deve acontecer o depoimento do Bolsonaro, tá? Eu devo fazer uma live com o depoimento do Bolsonaro, mas eu vou fazer um resumo do que esses outros 3 falaram aqui nesse inquérito. E antes disso, eu quero lembrar vocês que não faz tanta diferença assim, tá? Isso aqui é um depoimento, é a oportunidade, lógico, das pessoas esclarecerem os pontos, mas você tem que lembrar que, como eu já falei para vocês, muito provavelmente a decisão já está tomada na cabeça do Alexandre de Moraes, é muito difícil reverter isso aqui, esse julgamento é um julgamento show, mas de qualquer forma não deixa de ser importante a gente ver o que é a opinião das pessoas que estão sendo acusadas ilegalmente nesse processo. Essa notícia foi sugerida por vozes na minha cabeça, enroscaram o zíper na minha barba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o general, o almirante Garnier estava muito seguro, né? Falou muito bem, falou com uma voz firme e foi muito direto nas respostas, gostei muito da forma como ele falou, fez brincadeiras com o Alexandre de Moraes e coisa e tal, estava se sentindo muito tranquilo ali, né? Fez pergunta, ele recebeu perguntas aqui, ó, eu tô consultando eu fiz anotações enquanto eu assistia esse troço todo, porque da outra vez eu fiz o resumo, mas eu não tinha anotado as coisas, esqueci algumas coisas de falar sobre o caso do Mauro Cid, do coisa lá. Mas enfim, ele fez perguntas, as perguntas foram sobre as reuniões, as várias reuniões, e o Garnier lembrou que não teve nada de eu falar que estava com tropa à disposição, não teve nada disso. Inclusive, em algum momento alguém falou que ele teria os fuzileiros de prontidão, que seriam 14 mil fuzileiros de prontidão. Ele falou que, olha, quem inventou isso daqui, não fui eu nunca falei isso, quem inventou isso daqui procurou isso no Google. Porque se você procurar no Google o número de fuzileiros navais no Brasil, dá 14 mil, que é a resposta que o Google dá. Só que eu sei que são 15.700 não sei quantos, e que eram na minha época era isso. Hoje são 15 mil, sei lá, deu 2 números diferentes lá, do número de fuzileiros navais totais no Brasil, ou seja, em nenhum momento foi 14 mil. Quem inventou essa história, foi a resposta dele, foi quem procurou no Google isso daqui, né? Falou, perguntaram para ele, o único ponto que teve assim demais, ele negou tudo, falou que não tinha nada disso, que ele nunca falou que estava à disposição e coisa e tal, isso é lorota, né? É aquilo que a gente estava falando, né? Estou à disposição é um cumprimento militar, eu estou à disposição, você está o chefe aí, você precisa de alguma coisa, não quer dizer, estou à disposição, vamos dar um golpe, né? Não é isso, né? Enfim, ele também explicou sobre a passagem do cargo, porque é uma coisa que o Alexandre de Moraes perguntou, e nesse momento ele se emocionou. Por que ele não passou o cargo para o sucessor dele, né? Todos os outros chefes militares passaram o cargo para os sucessores ainda durante o governo Bolsonaro e ele acabou não indo na passagem de cargo para o sucessor dele. E ele explicou que não teve absolutamente nada a ver com ele não gostar do novo sucessor ou de você estar reclamando de ter trocado o governo, nada disso. A passagem estava marcada para o dia 28 de dezembro, mas aí o novo almirante que ia assumir não podia nesse dia, teve alguma coisa que queria fazer no outro dia, no dia 2 de janeiro, e aí ele não podia, ou seja, teve um conflito de agendas, mas não teve nada de ele ficar chateado. Inclusive ele disse, eu fiquei chateado, porque era meu sonho, né? Quando você é aposentado, quando você deixa o comando da Marinha é o mais alto cargo que um oficial, que uma pessoa na Marinha consegue ter, é o comandante da Marinha, né? Então, e quando você sai do comando da Marinha, você tem uma cerimônia em que você tem salva de tiros e não sei o que lá, toda uma cerimônia emocionante para homenagear a pessoa que chegou no mais alto cargo da Marinha. E eu não tive isso, porque quando eu saí, a transição foi no dia 2, eu não podia, eu tinha combinado tudo para o dia 28. Enfim, o problema foi um problema de agenda no final das contas, né? E em determinado momento ele foi questionado sobre, ele falava sobre a preocupação com a situação que está aí, coisa e tal.
O que o pessoal da acusação tem é isso, anotações diversas. Ai, mas ele falou que estava preocupado com a situação que está aí. Ele falou que estava preocupado com os acampamentos, um monte de gente ali, um monte de gente que, né, podia dar problema do ponto de vista de fazerem problemas de segurança, ou podia dar problema de, né, fazerem protestos, fazerem coisas erradas. Enfim, ele temia por esse pessoal do acampamento, né? E no final das contas o Fux ainda perguntou para ele por que ele não fez nada com relação aos acampamentos quando soube do 8 de janeiro, né? Aí ele falou, ministro, 8 de janeiro eu já não era mais o comandante, eu deixei o comando no dia 28 de dezembro e o novo comandante assumiu no dia 2 de janeiro, ou seja, dia 8 de janeiro eu já não estava mais no comando da Marinha, não tinha mais o que eu pudesse fazer com relação a acampamento, né? Então gostei muito do depoimento dele, tá? Pareceu muito firme, muito certo do que está fazendo, muito certo que não tem problema nenhum, não tem nada de errado. Em seguida foi o Anderson Torres, foi um depoimento muito mais extenso e eu senti o Anderson Torres meio subserviente, meio reticente, meio inseguro ali na hora de responder as coisas, diz ele que estava numa pressão muito grande, coisa e tal, eu entendo, isso faz sentido. Bom, uma das coisas que o Alexandre de Moraes perguntou foi sobre aquela live em que... live, não é live, né? É uma reunião que teve com os ministros todos, né, que foi gravado e depois foi publicado pela imprensa, né, foi capturado lá pela polícia e foi publicado pela imprensa, e daí nessa live o Bolsonaro fazia críticas à urna eletrônica, e o Anderson Torres fala nessa live, né, nesse vídeo, né, e ele fala só que só leu o relatório que foi feito pelos militares, né, os militares chegaram a fazer uma avaliação sobre a urna eletrônica, chegaram à conclusão de que não tinha fraude de nada, e ele leu esse relatório, por quê? Porque o relatório continha também algumas recomendações de melhoria. Recomendações de melhoria, né, besteira, né? Não tem nada demais nisso daí, né? Mas, enfim, esse foi a pergunta sobre aquilo ali. Eu achei engraçado, depois, teve muita pergunta da época que o Anderson Torres estava como ministro da Justiça do Bolsonaro, teve muita pergunta sobre a questão de urna eletrônica. Não, porque você criticava a urna eletrônica, o que você achava disso? Caramba, e isso virou um crime agora? Que negócio é esse? Ah, porque falou mal da urna eletrônica, virou crime agora, né? Em determinado momento, eu achei uma coisa interessante, porque encontraram uma fala dele em que ele falava, eu não sei em que situação, sobre que a gente tem que tomar cuidado com a situação Bolívia, né? E o Alexandre de Moraes perguntou, o que quis dizer com situação Bolívia? E ele falou, não sei, não quis dizer nada, e coisa e tal. O advogado dele falou para ele desconversar. Mas situação Bolívia, todo mundo sabe o que é, né, porra? A situação da Bolívia foi o quê? A direita tomou o poder na Bolívia, né, teve o impeachment do Evo Morales fugiu, mas aí depois os idiotas dos bolivianos votaram na esquerda, a esquerda voltou, o que a esquerda fez? Prendeu todo mundo da direita, prendeu a Janine Áñez e coisa e tal. É isso que é a situação Bolívia. E olha que coisa curiosa, era motivo de preocupação mesmo a situação Bolívia, né, que o Anderson Torres falou em algum momento. A situação Bolívia é o que a gente está acontecendo agora. Estamos vendo isso claramente, a situação Bolívia acontecer aqui no Brasil. Exatamente a mesma coisa, né? Aí teve uma anotação dele em algum lugar em que ele falava sobre a ligação do PT com o PCC. E ele falou, olha só, aí o Alexandre de Moraes perguntou assim, bom, se você era ministro da Justiça e tinha uma ligação do PT com o PCC, por que você não fez esse caso, não colocou isso, né, não investigou esse tipo de coisa? Ele falou, não, ministro, você estava comentando como meramente uma pessoa preocupada porque tinha saído aquela reportagem na Veja da conversa cabulosa, né, do papo cabuloso, né, que o pessoal tinha do PT com o PCC e coisa e tal. Eu não tinha essa informação, não tinha esses indícios como algo técnico, né, mas sim como uma desconfiança minha derivada do que saiu na imprensa e coisa e tal. Aí a parte maior da coisa dele foi justamente a questão da eleição, ainda teve isso ainda. A questão de que tinha um mapa em que a Polícia Rodoviária Federal foi fazer blitz nas cidades em que tinha mais voto para o PT. E aí, o que eles usaram como prova com isso era um relatório que foi feito por uma subordinada dele para o Anderson Torres, em que mostrava indícios de fraude eleitoral. O que eram indícios de fraude eleitoral? Eram municípios em que mais de 75% dos votos foram para o mesmo partido do prefeito daquele município. Porque, como eu falei para vocês, o prefeito tem muita capilaridade, o cara consegue comprar votos, consegue angariar coisas ali, consegue convencer pessoas a votar no partido dele, né? Então, evidentemente, o Anderson Torres, esse levantamento chegou a ser feito pela subordinada dele, mas ele mesmo falou, a gente nunca usou isso para nada, eu nunca passei isso para a PRF. Ela fez esse levantamento, de fato, que apontava os municípios em que algum candidato tinha mais de 75% dos votos
e era do mesmo partido que o prefeito. E adivinha, no Nordeste tinha um monte, porque o Nordeste tinha um monte de prefeitura do PT e um monte de lugares em que o Lula teve mais de 70% dos votos no primeiro turno, mas, de novo, esse mapa nunca foi usado para nada, não gerou coisa alguma, e tinha também outras prefeituras de outras situações em que o prefeito era de outro partido e que tinha dado mais votos para o outro lado também, então não foi uma perseguição ao PT, como ele estava dizendo ali, né? Aí vem a parte em que ele falou sobre a segunda parte, né, que ele era agora o secretário de Segurança do Distrito Federal, né? E ele falou que já estava com operações planejadas para encerrar os acampamentos no quartel no dia 10 de janeiro. Ele tinha viajado com a família e já estava planejado a desocupação dos quartéis no dia 10 de janeiro, ele tinha feito isso. Ele disse que esperava que o governo Lula, quando entrasse, desmontasse os acampamentos, forçasse isso antes, mas como o Lula entrou e não forçou o fim dos acampamentos nos quartéis, ele estava planejando fazer isso lá em Brasília por conta de manter a lei e a ordem, coisa e tal. Aí perguntaram como é que pode você ter viajado dias antes do acontecido lá no 8 de janeiro, né? Porque realmente ficou estranho, né? Ou seja, ele era o secretário de Segurança do Distrito Federal e no dia 8 foi, entre outras coisas, houve a falha de omissão do pessoal do Distrito Federal, né? E ele alega que a passagem já tinha sido comprada com muita antecedência, muito antes de qualquer outra coisa, já tinha comprado as passagens, era uma viagem que ele tinha planejado com os filhos em junho, enfim, explicou isso daí, né? E ele falou que deixou todo o protocolo das ações integradas, e aí tem um ponto interessante, porque ele falou, olha só, se tivessem seguido o protocolo que eu deixei assinado, e é um protocolo que não fui só eu que fiz, a gente se reuniu, todas as agências, incluiu o governo e coisa e tal, todo mundo assinou esse protocolo no dia 6 ou dia 5, não sei, alguns dias antes, né, antes da viagem dele, e a gente assinou esse protocolo, todo mundo se comprometendo, cada um a fazer uma coisa. Se tivessem seguido aquele protocolo, nada teria acontecido no dia 8 de janeiro. Reforça aquilo que eu falei para vocês. Muito estranho isso. Será que a Polícia Militar do Distrito Federal teve interferência também? Ou seja, deixou passar coisa por conta disso, né? Enfim, ele falou sobre também uma minuta do golpe que ele recebeu. Ele falou que um monte de ministros recebeu aquilo. Era a tal minuta do golpe que o pessoal baixou na internet. Estava circulando esse documento no Google. Você baixava aquela minuta ali e algumas pessoas imprimiram e entregaram no coisa dele. Ele nem sabia daquilo ali, nem viu aquilo ali. Só ficou sabendo que estava no meio dos papéis dele depois, porque imagina que alguém entregou para ele, mas ele nem leu aquilo ali, né? Bom, ele falou também sobre a questão da subordinação direta da Secretaria de Segurança com a PM. Ele falou que em Brasília existe uma coisa que é diferente dos outros estados da federação, em que a PM não é subordinada à Secretaria de Segurança Pública. Então, no caso do Distrito Federal, embora ele fosse o chefe da Secretaria de Segurança Pública, ele não mandava na PM. Quem mandava na PM é o governador diretamente. No caso, o Ibanez, né? Então, ele falou isso daí, ou seja, ao contrário do resto do país, a maior parte dos estados do Brasil, a polícia ela é subordinada diretamente ao secretário de Segurança Pública, mas não no Distrito Federal. Ele diz isso para ressaltar a importância de que ele não é responsável pelo que aconteceu ali, pelas falhas que aconteceram, né? Ele falou também que com relação à transição, ele fez toda a transição imediatamente, não teve nenhum problema em passar o Ministério da Justiça para o Flávio Dino e coisa e tal, não teve nada que impedisse nisso daí. E no final ele pediu a palavra e falou, me chamou muita atenção a facilidade com que os manifestantes entraram no Palácio do Planalto. Pois é, exatamente. É uma coisa que eu sempre me pergunto também. Foi muito fácil. O governo, o Palácio do Planalto, ele falou assim, não, você sabe que no Palácio do Planalto tem um monte de policiais, de militares que ficam ali no subsolo, ali na parte de baixo. Não se consegue entrar fácil no Palácio do Planalto. Chamou muita atenção a facilidade com que entraram no Palácio do Planalto. É lógico que o advogado ele aconselhou ele a não fazer acusação diretamente, mas está subentendida a acusação, né? Ou seja, queriam o que aconteceu no dia 8 de janeiro. É isso, a verdade é essa, né? Bom, por fim teve o general Heleno, né? O general Heleno, peraí, deixa eu achar uma coisa aqui. Pronto, general Heleno. O general Heleno disse que ia fazer direito ao uso de silêncio, ou seja, que não ia responder as perguntas do Alexandre de Moraes nem de mais ninguém, só do advogado dele, né? Então, o Alexandre de Moraes falou as perguntas que ele faria para ele. Perguntou sobre a live das urnas eletrônicas. A live, entenda, é aquela reunião que depois foi transmitida, né, depois foi publicada pela imprensa. Não era live, não foi público aquilo, era um evento fechado, né?
e ele disse que, bom, aí ele não respondeu nada aqui, mais adiante ele vai falar como respondendo para os advogados dele, né? Teve a pergunta das urnas eletrônicas, se ele usou a BIM para fake news, se tinha, tinha um caderno, parece agenda do golpe, não sei o que lá, caderno do golpe, que seria onde ele tinha anotado algumas coisas que, segundo estavam dizendo, é o planejamento de um golpe. E, de novo, ele falou que aquilo não é planejamento nenhum, é um caderno que ele usava para anotações aleatórias. Bom, ele perguntou sobre a questão da live, mais uma vez, né, sobre um negócio de... o advogado perguntando agora, né? O advogado perguntou, aí as perguntas do advogado ele respondeu. Com certeza já tinha treinado com o advogado antes, e o que ele quis dizer na reunião lá, quando ele falou que tinha que acompanhar o pessoal, tinha que saber o que estava acontecendo, e ele falou que a preocupação dele era a segurança do Bolsonaro nas eleições. Em 2018 já teve uma facada, então como presidente do GSI, ele estava preocupado de ter violência contra Bolsonaro novamente dessa vez. Então era isso que ele queria dizer com acompanhar a situação dos partidos nas eleições e coisa e tal. E quando o Bolsonaro falou para ele assim, mas é melhor a gente falar isso depois em particular, não vamos falar isso aqui agora. Ele falou, justamente porque é a segurança do presidente que estava em risco ali, né? Falaram sobre algo de infiltrar na BIM, né? E ele falou que infiltrar a BIM em algum lugar. Ele falou, não, esse negócio de infiltrar até existe, é verdade, mas isso é uma coisa que não é impossível em prazo curto, né? Infiltrar é verdade, você consegue infiltrar agentes secretos em várias organizações, mas ninguém infiltra de um dia para o outro, ninguém infiltra de setembro para dezembro, não existe isso, né? Infiltração você faz com muita antecedência e depois só usa o cara mais adiante, né? E sobre todos os resultados que eram gerados pela BIM, isso gerava um relatório gerente que até o TSE e o TRE recebiam esse relatório, o próprio ministro Alexandre de Moraes recebeu esse relatório, coisa e tal. E, enfim, ele também ressaltou que ele nunca defendeu ações ilegais, Bolsonaro sempre deixou claro que não iria sair das 4 linhas da Constituição, o esforço para disseminar informações falsas jamais teve, não era agenda, era um caderno, as ideias eram só descritas com meras conjecturas, não era planejamento de nada, nunca se manifestou publicamente contra as urnas eletrônicas, mas era a favor do voto impresso e aceitou o resultado das eleições, ou seja, não teve problema com isso. Ou seja, o depoimento do general Heleno foi o que teve menos coisa, que com certeza o advogado está preocupado. O general Heleno certamente é um dos alvos dessa história mais sérios aqui. A esquerda não gosta, o STF quer pegar o general Heleno. Vamos ver o que vai acontecer. Mais uma vez, o que chama atenção nessas investigações todas é o quão pouca coisa esses caras têm. Eles não têm nada de efetivo nisso, é tudo conjectura. Não, porque isso que está anotado aqui quer dizer que você queria um golpe, né? Não quer dizer nada, eu anotei isso daí por nada. Ou seja, eles não têm nada de efetivamente iniciação de um planejamento de golpe ou de alguma coisa. Mais uma vez, eu falo o que eu falo sempre. Havia gente na direita que queria golpe? Evidentemente que havia, né? Mas nunca teve essa ideia como uma ideia central, e o presidente sempre deixou claro que tudo que tiver que acontecer vai acontecer dentro das 4 linhas da Constituição, né? Então é isso aí. Agora à tarde vai ter o depoimento do Bolsonaro. Eu devo acompanhar ao vivo aqui assim que começar o depoimento dele.